Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Benchmark School, sou o Felipe Ferreira e hoje a gente vai trazer um vídeo aqui bem legal que eu vou compartilhar uma mensagem que eu recebi do direct no Instagram. Inclusive, se você quiser pode me mandar um direct lá no Instagram, Felipe Ferreira 3D, tem todos os links aqui na descrição no meu Instagram, da escola, tem TikTok, tem, enfim, e tem o site da nossa escola também, né? Considere se tornar aluno da nossa escola, só R$ 69,90 por mês você tem acesso a todos os nossos conteúdos, um monte de informação completa, você tem certificado a cada módulo concluído, cara, muito bacana. Dá uma olhadinha lá depois, tem um trailer de cada módulo, tenho certeza que vocês vão curtir. Recebi essa mensagem, né, dessa pessoa, recebo um monte de mensagem todos os dias, né, bem legal interagir com o pessoal. E só que essa aqui, né, me despertou bastante curiosidade, porque é realmente uma situação que pode ser difícil para muita gente. Mas isso tem tudo a ver com uma parte muito importante da vida, que é o crescimento, o desprendimento, enfim, um monte de coisa que em algum momento vai acontecer com, pelo menos, a maioria das pessoas. Depois da vinheta, a gente continua a conversa. Vídeo um pouco diferente, né? Vídeo de dia, tá estranho. Até fechei mais a câmera, porque aí não precisa ter aquele monte de luz que eu deixo ligado aqui. Fica até ligada a luz aqui. É porque eu realmente não desligo, essas luzes ficam ligadas 24 horas. Quando eu vou dormir, fica tudo ligado, nem ligo. Acho da hora, não sei porquê. Ué, Bom, vamos lá. Então vamos compartilhar aqui a tela, ó. Vou ler junto com vocês aqui. A mensagem foi exatamente essa daqui, ó. Ei, professor, tudo bem? Não sei se você se lembra, mas quando eu te conheci, disse que estava prestes a entrar na Globo. Então, passando para dizer que esse sonho se concretizou. Consegui finalmente. Fui chamado para fazer parte do time de pós-produção. Embora seja uma grande realização, tô sofrendo por ter que me mudar sem a minha família. Quando você se mudou para São Paulo, sua esposa foi logo com você ou você foi primeiro sozinho? Isso está mexendo muito comigo e eu quero para ser uma das coisas mais felizes está sendo bem difícil de lidar. Aí eu respondi e ela mandou, né, mais uma continuação que eu também acho legal aqui. Vamos lá. É isso, eu tinha uma meta de trabalhar com VFX, cinema e TV, estava estudando diariamente para isso. Graças a Deus eu entrei justamente na equipe de VFX da Globo. Cara, olha onde ela conseguiu entrar, já começou bem. Porque lá eles se dividem entre jornalismo, esporte, etc. Sei que vou dar um salto de conhecimento porque estudando a gente aprende, mas na correria do dia a dia é outra coisa, isso você está certo. Mas essa insegurança pela distância da família é o que me deixa meio para baixo. Recebi essa notícia ontem, no dia que ela mandou a mensagem, e já tenho que estar lá para começar a trabalhar para o dia 14 de junho. A vida tem essas loucuras, né? 14 de junho, da data que eu recebi essa mensagem, faltando coisa de 2 semanas, né? Quase 3 semanas. Realmente, tipo, muito perto. É uma mudança radical na vida que vai acontecer em menos de um mês, né? Que é um tempo muito curto para você fazer essa mudança radical. Porque ela vai ter que mudar de cidade, enfim. Bom, e aí eu quero comentar sobre isso. Eu vou falar um pouco da minha experiência rapidinho, porque ela perguntou ali, né, se quando eu fui para São Paulo eu fui sozinho. Essa história a maioria das pessoas já conhece, mas eu vou focar só nessa questão da mudança. Já vai ajudar na resposta que eu vou dar. Vou tentar ser bem breve aqui, tá? Não quero ficar enrolando, porque uma das mudanças que eu tô tentando fazer na minha vida é tentar ser mais direto no assunto, falar menos. Vamos lá. Quando eu fui para São Paulo, né, eu tinha esse sonho de ir para São Paulo, também tinha o sonho de trabalhar com 3D. Morei toda a minha vida em Búzios, né, na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, é a região dos lagos aqui do Rio de Janeiro. E eu já tinha esse sonho de trabalhar com 3D, mas esse sonho ficou adormecido durante muito tempo, mais especificamente até os 26 anos, porque por questões de dificuldade de distância, não tinha condições financeiras, não tinha muito acesso à internet, né, outro tempo também, eu estou falando aí de 2000 quando eu comecei a me interessar, antes de 2010, 2005, 2006, muito tempo atrás. Então, as coisas eram muito diferentes, né? A velocidade da informação, pra quem é dessa época aí, o pessoal mais novo não vai entender muito bem não, mas dessa galera da época sabe que as coisas todas eram muito mais devagar. Então eu tinha esse interesse, eu gostava disso, eu sabia que seria uma coisa que eu gostaria de trabalhar, mas eu acho que eu mesmo, né, dentro de mim, eu não me levei isso tão a sério, tipo assim, eu vou transformar isso no meu trabalho. Mentalidade totalmente diferente, sempre tive uma mentalidade muito pequena, muito fechada, né? Eu realmente não expandia o meu pensamento, eu não me colocava muito fora da realidade que eu vivia. Cidade pequena, bem pacata, perto da família, né? Eu achava que eu ia morrer no mesmo bairro que eu nasci, perto da minha família e tal, trabalhando num empregozinho ali, basicamente para sobreviver, né? Depois você vai crescendo e tal, aí as coisas vão acontecendo, sua mentalidade vai mudando e tal, mas a minha demorou muito, foram até os 26 anos, foi quando eu saí de casa, né? Eu trabalhei em outras coisas, trabalhei com gráficos, trabalhei como vendedor, eu trabalhei em obra, mesmo tendo essa vontade interna assim que eu não me mexia muito para fazer. Pulando toda essa parte, em 2015, né, quando eu e minha esposa, a gente já agora é esposa, né, mas a gente era noivo na época, quando a gente falou assim,
a gente viu que as coisas não estavam indo para frente, né? Tudo muito devagar, a gente viu que, porque a gente já estava meio que almejando para nossa vida, a gente tinha planos, né? A gente tinha uma nossa ambição. Aquela vida que a gente estava levando, parecia que não, a gente não ia conseguir concretizar nada que a gente tinha em mente. Então, como ela já sabia desse meu sonho, dessa minha ideia de... Eu tinha vontade de um dia mudar para São Paulo, porque São Paulo tinha um monte de estúdio 3D, um monte de escola de 3D. Talvez lá seria um bom lugar para a gente começar a nossa vida meio que de novo, assim, né? Eu iria para aprender, porque eu não sabia nada de 3D. Ela sempre falou que tinha muito medo de ir para São Paulo, não tinha vontade e tal. Só que quando ela viu que realmente a vida que a gente estava levando era numa marcha muito lenta, né? Eu falo, tipo, profissionalmente, financeiramente falando. Ela falou assim, pô, o que você acha, talvez, da gente ir para São Paulo? Ela tipo, meio que cedeu assim, meio que um voto de fé, né? Quando ela falou, eu meio que não acreditei. Eu falei, caraca, sério? Eu não tinha nenhuma proposta, nada assim, era realmente só tipo a ideia, pô, vamos nos mudar. E aí aconteceu, né? Quando a gente conversou, ela conversou comigo, falei, não, tudo bem, mas vai ser uma mudança radical e tudo mais. O que acontece? Ela trabalhava como enfermeira na época, tinha um contrato no hospital. Eu podia ir a hora que eu quisesse. Eu trabalhava numa gráfica, desfiz tudo aqui, né? Me desfiz de tudo que eu tinha, não era muita coisa. E eu fui para São Paulo no dia, não lembro exatamente o dia, acho que foi dia 21, se eu não me engano. Acho que foi dia 21 de outubro, foi por aí assim. De 2015, fui embora para São Paulo, meti o pé. Eu fui sozinho, eu fui primeiro na frente, sozinho, porque a gente não tinha nada em São Paulo. Eu não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nenhuma certeza. Então, um dos motivos para eu ter ido sozinho foi esse. E porque ela tinha esse contrato também no hospital. E eu fui sozinho para primeiro me estabelecer na cidade. Aí eu me estabelecendo lá, eu tendo alguma segurança, eu ia tentar arrumar um emprego, ia alugar algum lugar pra gente morar, todas essas coisas, né? Porque eu fui e fiquei na casa da minha tia durante um tempo. Eu tinha uma tia em São Paulo. Uma cidade bem mais distante da capital ali, onde eu tava procurando emprego e onde eram a maioria das escolas. E eu ia todos os dias procurar emprego, né? Eu saía lá de Carapicuíba e ia procurar emprego. E eu fiquei 5 meses morando sozinho lá. Ela foi me visitar umas 2 vezes. E eu fiquei esse tempo todo sozinho na frente. Foi bem difícil, tá? Foi um período difícil, não, confesso que não foi fácil. Financeiramente foi difícil, né? Não tinha condições. Não vou dizer que eu passei fome, mas eu passei uns apertos, assim, que eu tinha que me economizar muito. E aí eu tinha que me virar com a comida, né? Tava sozinho, né? É uma vida totalmente nova. Eu sempre morei com meus pais, né? Então foi um processo, foi um tempo mais difícil, assim, porque eu realmente estava sozinho. Um emprego, eu consegui um emprego, né? Em um mês que eu estava morando, eu já consegui um emprego. Eu consegui um emprego numa papelaria, e balcão de papelaria. Então eu consegui me manter, conseguia pagar o aluguel e sobrar um pouco ali para comida. Eu fiquei esse tempo me acostumando para ver assim, não, ó, quando tivesse meio que tudo meio certo, assim, tá certo, pode vir. Foi quando ela foi 5 meses, quase 6 meses depois. Aí ela foi embora para São Paulo também, né? Foi também com mala e tudo. E a gente começou a nossa vida dali. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Foi um período difícil, tá? Foi um período difícil na hora de despedir da família, despedir dos amigos, saber que aquela realidade ia mudar totalmente da água pro vinho, né? Eu tinha uma realidade que eu morava com meus pais. Então, tinha comida ali, tinha água, tinha luz, tinha internet, tinha tudo, sem ter que me preocupar muito, né? Eu falo tipo de... você pede para lá, não sei o que, paga a conta. Eu tentava ajudar meus pais em casa, mas também não tinha muita condição. Meu trabalho não me mantinha muito bem e basicamente, né, basicamente era uma vida meio que no automático. E aí foi realmente uma mudança muito... a luz deu uma baixada aqui, foi o sol. A vida mudou assim totalmente, né? Virei de cabeça para baixo, comecei tudo de novo, então foi um período difícil e o momento de despedir de todo mundo foi muito difícil, né? Vou te falar que no seu interior você até pensa em desistir, mas eu sabia que não tinha mais volta, né? Porque eu queria aquilo, né? Era realmente meu sonho. Tanto que eu fui, com a vontade que eu fui, foi como eu consegui fazer as coisas acontecerem muito rápido. E para ela também foi muito difícil, né? Todo mundo apegado, muito apegado com a família, a gente tinha muitos amigos, né? Até porque a nossa vida inteira foi aqui, tanto a minha quanto a dela, né? A gente morando na mesma cidade. E fui, né? Foi assim, sabendo que ia ser difícil, mas sabendo que era totalmente necessário. Depois que ela foi pra lá, enfim, as coisas foram começando a acontecer, eu fui conseguindo outros empregos, né? Comecei a estudar 3D, em menos de um ano morando em São Paulo, eu já estava trabalhando no meu primeiro emprego em 3D e as coisas foram acontecendo. A realidade aqui da nossa amiga que mandou a mensagem é totalmente diferente, né? E aqui eu quero deixar um recado para ela, e não é um recado para qualquer pessoa que tenha ou uma situação parecida com a minha, ou uma situação parecida com a dela, que é o seguinte: em algum momento, a gente tem que dar esse passo, né? Esse passo adiante. Lógico, a gente tem o nosso sentimento, a gente tem um apego com a família, mas você sair desse conforto, sair dessa zona de conforto,
né? Ainda que seja muito dolorido, faz parte da vida, é um processo da vida. Aqui no Brasil isso é um processo até que ele demora mais para acontecer. As pessoas normalmente saem mais tarde de casa aqui. Em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, é padrão, né? É super comum, é da cultura. Tipo, 18 anos, né? Assim que você sai da escola, que você vai começar a faculdade, é, os filhos saem de casa e os pais já se preparam para isso. Eles passam a vida inteira se preparando para esse momento, tanto em relação a financeiramente falando, quanto desapego, né, a questão de afeto. Já estão preparados para isso. A gente não está muito preparado para isso. O brasileiro, né, a gente tem esse sentimento, essa coisa da família, de estar próximo, muito forte na gente. Então eu sei que é mais difícil, mas é super importante. É muito importante para os seus pais também, né? É muito importante para os seus pais, para as pessoas que meio que te mantêm. É importante para elas terem o tempo delas também. Os nossos pais, eles dedicaram o tempo que a gente ficou dentro de casa, eles dedicaram a vida deles praticamente pra gente, né? Eles estão trabalhando ali, fazendo as coisas deles e tal, mas eles fazem pelos filhos, basicamente, né? Muitas das movimentações que os pais fazem, quase todas, são pelos filhos. Eu sou pai hoje, eu sei. Tudo que eu faço hoje em dia é pelas minhas filhas, é pela minha esposa, é pela minha família de modo geral. Mas os nossos filhos vêm primeiro. Então, todo o esforço e tal, isso é cansativo para os pais. Imagina, eu saí de casa com 26 anos, foram 26 anos, não dando trabalho para meus pais, né? Mas gerando uma preocupação, né? A hora que vai sair, a hora que vai chegar, tem esse tipo de coisa. Aí tem os custos de casa, enfim, tem um monte de coisa, né? E isso é importante para eles também, é bom para eles também, até para eles verem um amadurecimento seu. E você sair de casa, principalmente com uma oferta de trabalho, né? Para o caso de uma pessoa que tem uma oferta como essa, mais uma oferta como a Globo, é algo muito importante, né? É muito importante pessoalmente falando, é um crescimento, sabe? Pode ser vai ser um momento doloroso, mas isso é normal, acontece, né? Imagina, a borboleta, cara, o processo que não sei o quanto ela sente de dor, mas o processo para ela se tornar uma borboleta é extremamente radical. Não, eu fazendo paralelos metafóricos aqui, nossa, nada a ver onde eu tô indo. É droga. Mas o processo de sair de casa, né, de você se distanciar, né, fazer essa separação, porque não vai ser uma separação, né, tipo, você não tá deixando, você só tá saindo de perto para viver a sua vida. E isso vai te ajudar muito, né? Eu tô falando isso porque é realmente bom, tô falando de uma forma positiva, tô falando isso como uma dica legal, algo bom. Vai doer ali os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, mas depois você vai se acostumando, porque tudo a gente se adapta também, né? A gente é feito para se adaptar. Aí você vai se acostumar em fazer, vai se comunicar por telefone, chamada de vídeo e tal. Aí vai ter aquele momento do reencontro que você vai visitar seus pais, ou sua família, seus amigos, ou eles vão te visitar. E isso vai ser um evento muito legal, né? Você vai ver você vai aproveitar mais esses momentos e tal. Você vai passar a dar mais valor também para várias coisas que às vezes coisas que você não percebeu. Enfim, são infinidades, né? São infinitas coisas, infinitas situações, sentimentos que vão mudar a partir do momento que você sai de casa. Então, o primeiro momento ali, o início vai ser difícil, mas depois você vai se acostumando e para vocês, financeiramente falando, pessoalmente, profissionalmente falando, vai ser muito melhor. Vocês vão aprender a levar uma vida sozinho, vocês vão aprender a administrar melhor a vida de vocês, vão aprender a dar mais valor para as coisas. E você vai perceber isso depois de um tempo, talvez depois de algum tempo a mais, durante o processo, talvez você não perceba nem tanto, mas você vai passar 1 ano, 2 anos, você vai perceber o quanto você amadureceu. Você amadurece muito. Foi igual eu respondi na própria mensagem quando eu compartilhei, né, que você amadurece anos em poucos meses. Realmente, a sua mente muda totalmente, né? Você passa por um processo difícil, você passa por um processo muito complicado, muito dolorido, com muitas coisas novas, né? Tudo novidade. E você vai se adaptando. Quando você perceber, você é uma pessoa extremamente madura, uma pessoa adulta que já dá conta da sua vida, né? Que já tem todas as suas responsabilidades. E isso é algo muito positivo. É muito importante que a gente cresça, é muito importante que a gente amadureça, porque a vida não é fácil, as coisas não vêm fácil, né? Nada cai do céu. A gente tem que lidar, né? Que a gente não pode ficar contando com os outros sempre, a gente tem que andar com nossas próprias pernas. Então, é muito interessante que você pense assim também, tipo, que você quer retribuir, né, tudo pros seus pais, para aquelas pessoas que estiveram sempre com você, que te sustentaram, te criaram, que você possa agora fazer, né, levar a sua vida, construir igual seus pais construíram tudo, e você poder retribuir tudo para eles depois. Dar algum tipo de ajuda, né, ou garantir uma aposentadoria, né, dependendo da fase que você conseguir chegar, o nível que você conseguir chegar financeiramente, começar a dar presentes, né, coisas, né, de valores e coisas que eu falo mais como se fosse de patrimônio mesmo para os seus pais,
né? Lógico que nem todo mundo consegue isso, mas eu tenho certeza que isso deve ser o sonho da maioria das pessoas. Ah, você queria dar um carro para os seus pais, uma casa para os seus pais, né? Isso é um presente que não tem, assim, além de ser um presente que financeiramente ele tem um valor muito grande, né? É um valor, né, pensando em valor, né, em dinheiro, mas é algo que não tem preço, né, do valor que aquilo gera para os seus pais. Imagina, você poder dar uma casa para os seus pais, né, poder dar um apartamento, uma coisa assim. Isso tem um valor muito grande, porque, né, faz um paralelo com a casa que eles cederam para você durante toda a vida, né, onde você cresceu, enfim, você poder retribuir isso de alguma forma. Eu falo isso porque eu tenho uma vontade muito grande de dar uma casa para meus pais e para minha esposa também. A gente tem isso nos planos. E é algo muito satisfatório, tanto para quem tá, para o filho, né, para a pessoa quem está dando, quanto imagina para os pais receber esse tipo de presente. Bom, não sei se minha mãe vai esse vídeo, tomara que ela não veja para poder ela pelo menos ser surpreendida um dia. E, bom, acho que é isso. Acho que esse é o recado que eu queria dar. Que é importante amadurecer, é importante sair da casca, né? É importante passar por esse processo. Olha isso, sair da casca, virar uma borboleta. Meu Deus do céu, que paralelo é esse? Mas é importante passar por esse momento, né? E eu acho que todas as pessoas precisam passar por isso, por essa experiência, né? Momento esse hora ou outra esse momento vai chegar em situações diferentes. A situação da pessoa que mandou essa mensagem, que eu acho que é uma situação muito positiva, que já está indo com um emprego certo, né? Já está indo para uma empresa grande, já vai fazer um grande portfólio, enfim. Só que tem algumas pessoas que podem ser situações mais parecidas com a minha, que é bem mais difícil, mas eu acho que eu vejo de uma forma até positiva também. Porque envolve muita experiência de vida. Você vai passar por muitas coisas que você vai ter que saber lidar. Isso te faz crescer na vida e profissionalmente também. Beleza? O recado é esse, espero que vocês tenham curtido então, tá? Comenta aqui no vídeo se vocês gostaram aí, se vocês já passaram por algo parecido, se estão em mente, né? Estão planejando passar por algo, né? Se tem vontade de sair de casa o quanto antes ou quer ficar mais um tempinho, fica à vontade, o espaço é de vocês. Espero que vocês tenham gostado então, vejo vocês numa próxima aula, no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.